Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá! Começando o nosso programa, esse espaço para refletir sobre o que acontece com a gente quando o corpo adoece. E muitas das dinâmicas complicadas e tumultuadas estão na realidade cotidiana, no nosso dia a dia. É a maneira como enfrentamos as adversidades, como lidamos com os acontecimentos, a maneira como nos sentimos frente a isso tudo. Pois é, às vezes a gente precisa dar um tempo, sair um pouco daquela bolha cristalizada do cotidiano, onde os meus hábitos se tornaram comportamentos que são viciados, repetitivos, e sem perceber, emoções nocivas estão sendo manifestas, sentimentos não tão bons estão presentes, e isso vai intensificando cada vez mais, até que gera uma carga energética que acopla numa região do corpo, altera as funções e surge a doença. Aí a metafísica da saúde faz a leitura na área onde adoeceu. Aqui, sentimento, isso está associado, que tipo de emoção é causado em que acontecimentos? Olha que interessante essa visão. Portanto, se o corpo fica doente, é sinal de que é uma área da sua vida que não anda bem e você precisa se debruçar, a pensar, a sentir e a se reorganizar naquele aspecto. Eu estou fazendo esse programa falando com você exatamente do quanto é bom às vezes a gente criar um certo distanciamento disso tudo. Sair da bolha cristalizada do cotidiano para poder se observar melhor, para poder se perceber. Sentir você longe de tudo o que consome você, que absorve você, que toma você quase por inteiro. É importante a gente olhar de longe, dar 2 passos da situação e mais ainda ficar distante de tudo que acontece no cotidiano e somente com a gente, para a gente se reaproximar da nossa essência, se reconectar com a gente. Às vezes para fazer isso precisamos estar em outro lugar, precisamos sair do cenário. E eu estou falando isso hoje no programa, que estou fora, que também saí do cenário, que estou em viagem. Viagem que a gente sempre faz, que eu chamo de viagem de inspeção, para depois levar grupo para viver experiência. Nós não produzimos viagens comerciais, viagens, pacotes que visam mostrar todos os lugares, independente do cansaço, de como você vai sentir, de te dar um panorama de tudo que tem lá para você registrar. Não. Nós procuramos as coisas mais importantes, as coisas mais especiais, para transformar uma viagem sua numa experiência. Experiência essa que você vivencia fora da sua realidade, tem uma conexão melhor com você e aprende algo para retornar à vida cotidiana melhor do que quando você saiu. Sabe, eu me lembro uma ocasião em que nós fizemos uma viagem para o sul e foram dias maravilhosos, geralmente 5 noites, 6 dias, né? E depois uma das pessoas que viajaram com a gente falou: Val Capelli, nossa, nós fizemos uma viagem tão extraordinária para Gramado, vivemos tantas experiências extraordinárias que nós temos uns amigos lá e eles nos convidaram para ir lá. Nossa, nós recém tínhamos chegado de lá, falamos, vamos voltar, porque a experiência foi tão boa naquele lugar que a gente foi para lá. Val Capelli, nós saíamos de manhã, nos cansávamos à beça, íamos num só lugar e dentro daquela dinâmica toda e aquela confusão toda a gente não conseguia saborear, experienciar. Ela falou assim: de certa forma eu fiquei frustrado porque ao viajar com você, a experiência foi tão boa, tão sincronizada, tão harmoniosa, que eu esperava vivenciar naquele lugar, dali para melhor, óbvio, eu tenho pessoas que moram lá, e qual não foi a minha surpresa, que eu até queria te falar que foi melhor estar com um grupo teu do que exatamente estar vivendo a experiência da forma como fizemos lá. Então o que eu quero te
compartilhar nisso. Nós vamos para o lugar, calculamos o tempo, vemos todas as adversidades. Nós, quando fomos eu me lembro para Cataratas, numa das viagens, tinha uma vivência a ser feita das pedras no caminho, e aí eu selecionei uma pedra, aquela apropriada para cada um sentir aquela pedra do caminho, e deixei ela guardada lá por um período. Quando voltei com o grupo, eu fui lá, peguei aquela pedra e ela se tornou a pedra do caminho. E cada um levou um pouco aquela pedra até chegar na garganta do diabo e ali se despojar das pedras do caminho. Das situações difíceis, dos pesos, dos infortúnios, daquilo que nos feriram, chatearam, machucaram. E aí então despojamos aquilo tudo naquela fonte torrencial de água das cataratas. E quando a gente vai às cataratas, não é apenas aquele encanto. Eu, por exemplo, fui a Foz dezenas de vezes. Meus pais moraram por décadas em Cascavel, ali do lado, com parentes em Foz, inclusive. Foz ia assim com muita facilidade. Mas a experiência que nós proporcionamos em Foz do Iguaçu, uma delas é estar hospedado dentro do Palacete Rosa e poder acordar de manhã e ir às cataratas sozinhas para assistir a revoada matinal dos pássaros. E uma das coisas encantadoras é que eles têm aquela revoada daquele bando de pássaros que desaparecem na queda d'água. Imagina você aquela fonte torrencial de água e de repente uma revoada de pássaro desaparece. Intriga, encanta, surpreende. Fiquei lá por horas, sozinho, sem ter a quem perguntar, sem ver ninguém chegando ali. Com o barulho das águas, a revoada dos pássaros, e eles saíam todos depois das águas, e mais uma revoada, entravam noutra queda. E aí eu percebi que eram pássaros que atravessavam a queda torrencial de água e se fixavam nas pedras que ficam naqueles paredões. Que experiência incrível! E aí sim, tem uma dinâmica, um workshop que eu faço em relação a isso, o quanto nós precisamos nos desprender das coisas impregnadas em nós para realmente se sentir livre, desprendido e poder alçar voos extraordinários, voos melhores. Estou lá naquela grade daquele alambrado, sozinho de manhã, e encontro um óculos de sol depositado na grade. E eu fiz até um vídeo a esse respeito. Porque a lente que levou a pessoa a ver o mundo do jeito que ela sempre viu, até ali, ficou ali. Por certo que o descarte deveria ter sido feito melhor, todas as críticas nesse sentido, mas ali ela deixou a lente que ela sempre via o mundo daquela maneira, para dali para frente ver o mundo com outra lente, de um outro jeito. As viagens, elas têm um propósito de proporcionar uma experiência e uma consciência, como a gente faz. Depois, nós temos o pôr do sol. E o pôr do sol, naquele ambiente das cataratas, é onde nos desprendemos das coisas, porque naqueles paredões, nós colamos ali as coisas que não são boas para aliviar a nossa carga, as nossas tensões. Gente, é uma fonte de reabastecimento incrível. É diferente de você ir lá, pegar um ônibus na catarata, ficar encantada, fotografar e retornar. É acordar e ir até lá. Então nós vamos lá 6 da manhã, 7 horas, horário que acorda, depois volta, toma um café maravilhoso. O Hotel Belmont Cataratas, que é o Palacete Rosa, é uma experiência incrível. E proporciona uma coisa quase que única, o avistamento do arco-íris lunar. Arco-íris lunar, olha que experiência. O arco-íris lunar, ele é percebido numa certa data do calendário, de lua cheia, a uma certa hora da noite. Você tem dias que são 9h30, outras noites 10h30.
E aí então nós vamos às cataratas, nesse horário, após o jantar, para ver o avistamento do arco-íris lunar. Só é possível de poucos lugares onde forma um ângulo, onde uma queda torrencial de água levanta partículas, a lua cheia atrás e você faz um ângulo para o avistamento do arco-íris lunar. Você sabe que ali nas cataratas, do lado argentino tem um passeio do luar, onde você vê a lua refletida nas águas antes delas caírem na garganta do diabo. E do lado brasileiro, você tem o arco-íris lunar, que é quando o arco-íris se forma pelo ângulo da lua atrás. Aquelas partículas suspensas à sua frente formam o arco-íris. Que experiência! Nós sentimos a energia da lua, fazemos uma vivência, claro. Até se você quiser ter noção de como é isso, de como se sente, lá no meu site, Viagens Foz do Iguaçu, tem uma reportagem feita com o nosso grupo, na experiência do arco-íris lunar, pela retransmissora da Globo no Paraná. Ela fez um programa, Meu Paraná, e transmitiu algumas experiências únicas do pôr do sol nas cataratas, que o Hotel Belmonte proporciona, do arco-íris lunar, que só é possível de lá, e mais aquela natureza do local. Mas nós reproduzimos o vídeo para você ter uma noção da experiência que você pode viver. Agora, não estou fazendo esse programa apenas como um convite para a viagem, não, é uma reflexão. Porque nós precisamos, num momento da vida, sair da situação, nos distanciar do lugar onde vivemos para poder contemplar. E nem sempre fazemos isso. Mas precisamos, ainda que seja uma volta no quarteirão. Sabe, eu vou dizer uma coisa agora, como fumante que eu fui por décadas. Hoje, com 58 anos, devo ter parado de fumar aos 40. Mas fumei a minha cota toda. E é interessante que eu nunca deixei de frequentar o fumódromo. Porque de todos os males que o cigarro faz, você conhece, eu também, decora e salteado, ninguém fala de um bem que ele faz. Que é uma pausa que nós damos naquela loucura frenética para espairecer enquanto fumamos. Um hábito nada saudável leva a gente a um comportamento saudável, que é dar um tempo. Se distanciar da frenética realidade que nos captura. Tirar o antolho, sabe? A gente fala viseira, mas não é antolho, porque a viseira, né, é em cima, o antolho é do lado, você só vê o que faz, você só vê aquilo, você só olha para a atividade. E ampliar o horizonte para que a gente possa notar coisas diferentes, mais ampla. E para ampliar um pouco o cenário, daquela respirada, é importante sair do cenário que você está cristalizado como uma bolha. E quando o fumante sai para fumar, ele faz um pouco disso. Quando a pessoa é fumante e faz isso e para de fumar, ela não faz mais isso. Por isso eu digo, os bons hábitos eu não perdi, como esse. Dou aquela pausa para planar na contemplação de algo, para ampliar o horizonte, respirar e até dar um pulinho onde as pessoas estão reunidas e o papo corre solto de uma maneira muito agradável. Então é um momento de socialização, é um momento de sair da situação. Então não precisa ir comigo para Foz do Iguaçu, que eu vou levar um grupo lá em fevereiro, não. Dê uma volta no quarteirão, saia para espairecer, amplie os horizontes, enxergue além daquilo que você faz, que está cristalizado, hipnotizado, e às vezes até de maneira doente, de maneira exagerada. Aprendemos muito quando saímos do nosso cenário, porque ampliamos a consciência. E uma questão que eu já aprendi no exercício da sensibilidade. O amigo Gaspareto, com o qual tive relações por muito tempo como amigo, como parceiro da obra Metafísica da Saúde, e inspirador também na questão da sensibilidade mediúnica, ele dizia assim: quando viajam
por sair do cenário, tenho experiências mediúnicas bem maiores. Porque quando você está no cenário, o local é o mesmo. A mente já tem nessa bolha psíquica tudo programado. Uma música te lembra uma coisa, que te lembra um lugar, que te lembra uma conduta, um fato, uma fase. Tudo te captura aqui. Quando você sai desse mundo, você tem contato com outra atmosfera. E você amplia o seu mundo. Você se torna mais sensível. Você faz projeções. Você tem conscientizações. Mas também, né, gente, quando você vai para uma consciência, para viver uma experiência. E não uma viagem frenética que injeta nos 5 dias tudo que o lugar tem. Imagina. Não. Viva o melhor que seja possível para ter aquela experiência. Porque às vezes as pessoas te oferecem uma viagem com 15 itens. Você já parou e pensou que 15 itens em 5 dias são 3 lugares diferentes? Você vai ter pique para tanto? De manhã nem toma um café da manhã, está no hotel 5 estrelas maravilhoso e não contempla. Sai correndo e vai para outro lugar e nem almoça direito. À tarde está cansado e nem curte o 3º lugar. Chega moído para nem curtir o hotel, já um jantar que está um porre e já está um trapo. Volta 5 dias depois de ter vivido 15 itens de visitação, cansado, esgotado, e não viveu aquela experiência. Eu me lembro quando vamos para um lugar que fazem muitas viagens para lá, El Calafate, onde a gente tem o Perito Moreno. Tem 2 coisas extraordinárias naquele lugar, o Perito Moreno e a navegação no Rio de Gelo, que são os fiordes, onde o degelo deixa colunas de gelo flutuando e os barcos passeiam ali. Então o que eles fazem? Levam as pessoas de manhã, logo cedo. Você tem que sair cedinho para fazer o passeio no Rio de Gelo, que é 8 horas, tem que sair 6 horas do hotel. Tá bem, sai 6, 7 horas. Nós pegamos o último horário, das 10, para sair às 9, direto até lá. Nosso grupo, transporte específico, tomamos café, acordamos tarde, descansado, vamos fazer o Rio de Gelo. Mas por que eles correm para fazer o Rio de Gelo e o Perito Moreno, que é o uau daquela região? Só que quando você desce no Perito Moreno, lá pelas mais ou menos 13 horas, você já está um farrapo humano, está cansado. Aí você vai caminhar naquelas passarelas de fronte ao glaciar. Você já está esgotado, cansado, após o almoço, acordou cedo, nem tomou café direito. E aí é interessante, porque nós quando levamos grupo assim, a gente faz Perito Moreno num dia, Rio de Gelos em outro. Aproveitamos a navegação em torno daqueles paredões de gelo flutuando nos fiordes, com formas belíssimas. É uma experiência extraordinária. Voltamos para o hotel, aí nós descansamos, jantamos, confraternizamos, fazemos um workshop lá no local ao retornar. No dia seguinte, vamos para Perito Moreno. Aí sim, saímos num horário gostoso, chegamos lá, o glaciar na nossa frente, descansado, para andar todas aquelas passarelas e extasiar. Paramos num lugar belíssimo, com o Perito Moreno ao fundo, e fazemos um workshop ali. Esse workshop, eu estou falando até de uma viagem que a gente não tem programado aqui, vai ser em 2023, mas só para você ver como é a experiência. Nesse workshop, a gente aprende que o glaciar Perito Moreno é um glaciar que não está sofrendo a questão do efeito estufa e do degelo. Diferente de muitos outros, por uma razão. Ele é suprido de neve continuamente na sua cabeceira, porque são 100 quilômetros quadrados de gelo glaciar milenar, que desde que ele cai leva 1000 anos até chegar na hora de ser liberado. Por que que ele não está perdendo sua extensão? Porque ele é constantemente alimentado por neve na cabeceira. E aí nós aprendemos que a gente não se desgasta na vida, não perde o nosso pique, não perde nossa saúde e vitalidade quando somos abastecidos na fonte do ser, com a fé, com a conexão com as forças sublimes, com as coisas positivas que são alimentadas dentro de nós. Esses conteúdos positivos
Eles representam um nutriente que impede um desgaste de maneira acentuada. Então essa reflexão que a gente tem, esses workshops, esses aprendizados, fazem da experiência algo maior do que a vivência na ocasião. A gente traz uma bagagem dentro da gente. A gente apropria-se de uma consciência, mais do que as fotos tiradas, as postagens feitas, mais do que o encantamento daquele momento, é a consciência que você traz para a sua vida prática. Nossa, o que aprender nos lugares. Eu lembro que às vezes eu fazendo os workshops, porque sempre nós temos guias locais. Os guias fazem, eu nunca olhei dessa forma ou me atinei a isso e como isso é extraordinário. A experiência em viagem, né, permite um olhar com mais consciência e que a gente traga conteúdos de boa experiência. Eu me lembro no lavandário que estávamos em Gramado, e no lavandário, é belíssimo ir no lavandário, tirar foto das lavandas, aquele violeta extraordinário, naquele pezinho baixinho. Você vai a lavandário, você faz visita a lavandário, mas você não tem consciência do que aquele lavandário, ele te mostra sobre a nossa experiência de vida. Aquele cheiro da lavanda, maravilhoso. Aquela cor violeta da lavanda, maravilhosa. Sabe por que essa maravilha toda está presente ali naqueles lavandários? E porque a lavanda tem aquele cheiro, aquela beleza? Não está transcendendo. Está a alguns centímetros do solo. E a gente aprende, quando está num lavandário, a trazer os componentes espirituais transcendentes para a realidade prática. Eu digo um arbusto baixinho, com uma flor tão bonita da cor espiritual como é o violeta, e um cheiro tão bom quanto esse, mas detalhe, próximo ao solo. E quantas vezes na vida prática a gente busca transcender, se conectar à espiritualidade distante, elevar, transcender, se desconectar da realidade. Quando o lavandário nos ensina que a beleza está em trazer a espiritualidade para a vida prática, como aquele pé de lavanda vigoroso, fortalecido, parece uma árvore, aquele arbusto mostra uma força, principalmente de trazer a cor violeta, que é a transcendência, para próxima ao solo, com a cor e o aroma da espiritualidade perto do solo. E a gente dali para frente não se desconecta da realidade para ir em busca de uma transcendência, mas procura trazer a energia que transcende para a nossa realidade prática. Você viu que interessante? No Glaciar Perito Moreno, aprendemos que não perdemos energia se nos abastecemos com positividade, como aquele glaciar recebe neve, né, nas suas cabeceiras. No lavandário aprendemos a importância de trazer a conexão da espiritualidade para bem próximo da realidade. Em Foz do Iguaçu aprendemos a importância, né, de se desprender das coisas, de libertar-se disso tudo, e essa conexão com a energia lunar que está ali próximo a nós, você quase é inserido essa energia e se conecta a ela numa experiência incrível. Estou falando aqui de viagem e estou, né, fazendo inspeção para levar um grupo no ano que vem, outubro de 23, mas eu tenho um grupo que eu vou levar agora, em fevereiro, de 2 a 7 de fevereiro, para o Hotel Belmont Cataratas, dentro do Parque das Cataratas, para termos as cataratas do lado da Argentina, a visão que temos do lado de cá, e acordar de manhã, entardecer, arco-íris lunar na catarata do lado brasileiro. Que experiência! É um pacote especial com tudo incluído e uma experiência única que você pode viver comigo. Bom, vou parar por aqui o programa, essa nossa live, mas com certeza estou cuidando de um lugar especial, quizás a gente esteja junto nele, para ser vivido, conscientizado e aprimorado em nossa experiência cotidiana.
Um beijo na alma, saia da realidade, amplie os seus horizontes, se conscientize do seu potencial e se conecte à vida mais espiritualizado, melhor consigo mesmo e conectado com os seus talentos.